Cara, segunda-feira passada, eu entrei na live do Thiago e tava fazendo live no Instagram, entrei. Você tava falando sobre, como que era a live? 7 erros fatais, alguma coisa assim, do fisioterapeuta? Conta um pouco dessa hora, porque eu só vi um pedacinho que eu tava de plantão, né? Então eu vi só um pedacinho enquanto eu jantava ali. Óbvio, você fez uma live inteira pra falar disso, mas só dá uma resumidinha aí desses. Eu selecionei alguns erros que o físio comete, né? O fisioterapeuta como carreira, enfim, a parte profissional a gente erra muito, né? E aí eu fiz uma live falando desses erros, e aí eu contextualizei cada um deles, né? E foi desde a parte de apresentação pessoal, que eu acho que é um negócio que a gente precisa mudar como classe. O físio ele é muito largado, o físio ele não tem imponência, o físio você olha ele e vê o médico do lado, você fala, esse é médico, esse é físio. E eu ficava puto com isso aí, cara. Eu fui o primeiro cara que começou a usar gravata para atender, para ir dar aula, para ir fazer avaliação. Por quê? Porque, cara, a gente, principalmente lá na minha rede, nós somos profissionais de primeiro contato. Isso aí a gente foi um disruptivo. Hoje, 75% de quem procura o trata, procura direto, sem Legal. indicação. Eu só tenho 6 a 8% de indicação médica para minha clínica. Então, se eu não tiver indicação médica, eu perco só 8% do meu fluxo. A gente virou a pirâmide. Os pacientes vêm nos procurar direto. Eu tenho um ticket alto. A gente cobra um ticket aí de um tratamento de 4, 5 mil. Então, imagina um cara que vai lá, que vai entregar a vida dele para mim, ele vai ter que confiar mais em mim do que no que ele ouviu até hoje, que é sempre com o médico, com o médico, com o médico. Ele vai lá e vai botar lá a vida dele nas minhas mãos, e eu que vou nortear o que ele vai fazer, sou eu que norteio, que médico que ele vai passar, eu que indico. Porra, você precisa ter uma imponência, você precisa ter uma boa apresentação pessoal, você precisa estar com uma vestimenta legal, com um jaleco legal, você precisa ter um tom de voz legal, uma fluência de fala, você tem que ter uma coordenação de fala, você tem que ter persuasão, você tem que saber convencer, você tem que ter confiança. Então eu falei muito dessa apresentação pessoal como conta. Às vezes o físio ele tem um parente que sabe que ele é físico, mas não sabe que ele é bom, que ele... Às vezes é isso, todo mundo que está em casa, se você for num primo distante seu, numa tia distante, não vale mãe e pai. Você tem certeza que eles olham para você e falam, porra, aquele meu sobrinho, aquele meu primo, ele é físico, ele é bom pra caramba, ele é estudioso, ele é ferrado, ele é bem sucedido. Não, por quê? Porque a gente não se apresenta como tal. Desde hoje, rede social, fotos que a gente põe, até como a gente faz no dia a dia. Por isso, porque a gente tem essa síndrome do maltrapilho, essa síndrome que você precisa estar largado, se você quer realmente ganhar essa confiança, você precisa ter isso. Então, eu falei de apresentação pessoal. Eu não vou lembrar de todos. Falei de visão de negócio. O físico tem medo, a gente já conversou sobre isso, Augusto, aqui. Tem medo de arriscar, tem medo de empreender, medo de dar um passo a mais, medo de investir no currículo, medo de fazer uma pós. Ele tem esse medo, então ele não tem essa visão de negócio. Às vezes tem um monte de oportunidade que passa e o cara não pega porque não está preparado para aquilo. Que mais, Pri, que tem nessa parte aí que eu falei? Importante é essa parte de vestimenta e de o cuidado para atender os pacientes. O cuidado, gestão. O físio não faz gestão do tempo. Quanto que a gente procrastina para fazer alguma coisa, que a gente vai deixando para depois? Quanto tempo que a gente olha, vê na vida dos outros no Instagram? Quanto tempo que a gente fica assistindo Netflix? Quanto tempo que você fica assistindo as coisas e as coisas lá, cheio de coisa que você podia fazer, que ia te dar um up na sua carreira, na sua vida pessoal, e a gente não faz. Gestão de negócio também. A gente quer abrir um negócio, mas acha que vai aprender aquilo na marca. É só atender, cobrar e pronto. Não pensa no seu negócio, na jornada do cliente. Então, falei também desses erros aí. Aí eu entrei na parte de planejamento de carreira, que é outro... Esse é erro grotesco, cara. Eu avaliava a galera na Santa Casa por um tempo que ia entrar. Então, eu recebia currículo o tempo todo. E aí, hoje, eu tenho um departamento de RH com 6 pessoas dentro da empresa, que fica lá só para captar diamantes aí no Brasil para trabalhar nas nossas clínicas. Então, elas recebem currículo o dia inteiro. E, pô, você vê currículo da galera hoje, não tem pé nem cabeça. O cara fez uma monografia em uma área, depois ele fez uma pós em outra, aí depois ele fez um curso em outra, coisa sem evidência. Você vê que ele foi conduzindo, às vezes o cara se forma na faculdade, você olha o currículo, fez 5 simpósios, 4 cursos, você vai ver tudo na própria faculdade. O cara só se deu trabalho de atravessar o pátio e ir no evento da faculdade, que não ia ter aula mesmo, ele foi. O cara não foi fazer nada para fora, não saiu daquela caixinha da faculdade, o cara não se relacionou com ninguém, não fez networking. Então, assim, não planeja a carreira. E aí eu tenho uma aula só de planejamento de carreira. O que eu acho que o cara tem que fazer no primeiro ano de formado, até o 3º ano, até o 5º ano. Então, falei de planejamento. E aí eu entrei na parte final, que foi a parte técnica.
Coisas que a gente faz no dia a dia numa clínica ortopédica que é absurdo. Tem físio que usa TNS ainda até hoje em clínica, é absurdo. TNS é um aparelho analgésico. É um aparelho que tira a dor. Você ficar em casa tomar um Tilenol deitado lá vai dar o mesmo efeito. É um baita aparelho. Tem muita evidência científica. Mas, pô, hoje por R$400 você compra um TNS portátil. Passa pro cara fazer em casa. Aluga então pro cara e cobra R$50 por mês, mas para ele fazer em casa. Imagina o cara atravessar a cidade para vir na minha clínica para eu fazer um TNS, cara, que é só analgésico. Que a hora que passar o efeito, tá lá de novo a lesão, a inflamação. E o efeito passa muito rápido, né? Passa. Então, assim, não faz sentido. Hoje eu vi alguém... E o TNS eu tenho uma publicação que eu mostro que se você aplicar ele por 15 minutos, é a mesma coisa que fazer placebo. Se você fizer o TNS por 15 minutos e deixar ele desligado, o efeito é o mesmo. Você tem que, para começar a ter efeito com ele, você tem que fazer no mínimo 30 minutos. E tem que ser 3 dias seguidos. Se você usar 2 dias seguidos, não tem efeito. Ele só vai ter efeito cumulativo depois do 3º dia. Aí você vai lá na clínica e faz TENS. O cara atravessa a cidade, a minha sessão dura 50 minutos, 1 hora. Eu vou gastar 30 para fazer um aparelho. Pô, mete a mão no cara, faz uma terapia manual. Vai pro laser, que é um baita aparelho, tem efeito analgésico muito mais rápido. Ultrassom é outro aparelho também que já tem 50 anos na física e não tem uma revisão sistemática que mostra o resultado deles. É um trabalhinho aqui, outro aqui que pipoca ali. Cai no laser, cara, que é o aparelho mais validado hoje na física, mas tem gente que ainda gosta de usar aquele ultrassom que até está descalibrado muitas vezes. Que Às vezes o cristal tá rachado, nem sabe. nem sabe. O cara gosta de aplicar o TNS, ultrassom, alongamento de cadeia posterior. Você vai lá na clínica, o cara com aquela faixinha alongando posterior de coxa. Pô, mas o cara não é bailarino, o cara não é ginasta. Pra que você tá alongando isso? O cara tá com dor cervical. Não, mas tem que botar aqui. Você... Porra, o cara tá com dor cervical me pegou muito, cara. Você tava vendo o meu tratamento quando eu tive dor na lombar? Não. Que você tá descrevendo o meu tratamento. É. Ó, Não, era o meu, mas pelo menos era de joelho. Fazia assim, era no membro, pô. Cara, era assim, ó. Eu chegava, aí ficava no infravermelho, aí eu já tirava aquele cochilo, né, no infravermelho. Aí depois ia pondo as curtas, aí depois ia pro TENS e depois pra terminar, autoalongamento ali da cadeia posterior com a toalhinha. Aí você tem um ciática pegada ali, vai te irritar mais ainda o Você ciático. fazia se você analgesia, alongar. analgesia. Pra poder conseguir dar uma alongada. Hiperdose analgésica. Sabe por que é isso aí muito? Aí eu fiquei no final da live, eu fiquei discutindo outros casos, mas dentro dessa área de terapias que a gente perde tempo do paciente, né? E aí eu fiquei nessa daí, os erros que a gente comete. Mas tem o que eu ia falar aqui agora? Falhou agora aqui. O que era? Bom, continua aí, vamos ver se eu lembro aqui. E você tava falando do ultrassom, TENS, aparelhos. Você estava falando sobre outros casos e no final da live... Mas vamos conversando daqui a pouco. Daqui a pouco vem, que era um outro erro que a gente começa no dia a dia, que é fogo. Tiagão, eu acho que o lance está muito atrelado aqui, a gente fala da terapia intensiva. As pessoas, elas aprendem as técnicas. Uma profissão muito tecnicista, a graduação traz essa carga tecnicista da coisa. Tanto que os profissionais são muito apegados nos procedimentos. Um monte de procedimento que não tem evidência, um monte de coisa que já caiu por terra há décadas, mas não, é o meu procedimento. Tudo porque os profissionais não avaliam. Os profissionais não entendem a importância de gastar um tempo avaliando e entender exatamente qual é o problema para você traçar um bom objetivo, pô. Aí você vai trazer uma conduta, uma intervenção extremamente resolutiva e às vezes num tempo muito mais ágil. Esse talvez seja o grande diferencial. É o que o pessoal tanto reclama. O chaveiro me cobrou não sei quantos contos lá para ficar em 5 minutos e resolver. O cara sabe o que ele está fazendo. Ele olhou o problema, ele sabe intervir, ele resolveu em 5 minutos, você vai pagar. E a gente tem que ser assim também. Olhei, é isso, e isso vai fazer o grande diferencial na nossa profissão para a gente não ser tão mais intervencionista, mas o profissional que pensa, pô. É isso. Né? E eu lembrei aqui agora, um câncer que a gente tem na físio o serviço da físio em alguns serviços públicos e no convênio. Porque como o convênio... Serviço público nem se fala, mas como o convênio paga uma merreca, a maioria deles, né? Que o físio tem que fazer? O cara recebe R$20, R$15, R$30 quando tanto de um procedimento. O que ele tem que fazer na clínica dele, que atende convênio? Ele vai ter que atender 5, 6, 8 ao mesmo tempo. É por isso que essa topeira fica usando TNS todo mundo, porque ele deixa lá e fica 15 minutos livre daquele paciente. Por isso que dá a faixinha para o cara alongar, pelo menos ele ganha 5 minutos para ele atender os outros 4 e voltar lá depois. Aí não tem resolutividade, queima o filme. Ainda bem que o paciente já sacou. Paciente classe A e classe B já sacou essa putaria aí.
e já sacou. E todo dia eu recebo gente, eu fiz no meu convênio, mas você sabe como é, né? Eles já sabem que é enganação. Já meteu essa, já. Eles já todos falam. Tanto é que meu público é classe A, classe B, um pouquinho C+, mas classe A e classe B, então 100% deles têm convênio, certo? Sim. E todos eles pagam out of pocket, que a gente chama, que é todos eles pagam o particular com a gente lá. Porque eles já conhecem a FIS do convênio, já sabem qual é. É o único, eu não conheço outra profissão que atende 5, 6 ao mesmo tempo. Quando você vai lá no dentista, você já viu alguém com 5, 6 boca aberta ali fazendo... Quando você vai no médico lá, sei lá, no procto que você foi lá, como é que você acha que ele atende 5, 6 ao mesmo Dá tempo pra ali? atender 10, hein? É. Não vai, pô. Médico não atende, físio não atende. Nunca vi um nutricionista botar 10 ali e falar, como é que tá a tua dieta? Como é que tá tudo? Não, é só o físico que faz isso. Só que isso é ruim pra profissão, cara. É ruim pra gente que ama o que faz, que gosta, que rala, que é 24 horas pensando em crescimento da profissão como classe. Quero ver físio bem sucedido, quero ver os pacientes conhecendo a físio, falando do físio dele, falando com orgulho do cara que tirou ele da cama, do cara que botou ele pra correr, que fez ele abraçar o filho, o cara que salvou a vida dele. Eu quero começar a ter mais cases assim. Mas enquanto tiver isso daí, vai ficar sempre ali alguém puxando contra. Então isso a gente precisa mudar drasticamente. Não quero ser presidente do COFITO nem CREFITO, não tenho essa vontade mais. Já tive, hoje não mais, mas isso é um negócio que precisa mudar urgente, cara. Tem que acabar o atendimento em grupo. Senão a gente não vai crescer. E também outro erro grave aí é precificação. Acabou esse negócio de fisioterapeuta cobrando R$100 uma sessão, cara. Tem que acabar isso. Minha esposa, eu sempre brinco com ela, brinquei na live, ela depois me manda mensagem brava, paga R$70, R$80 pra fazer a unha, cara. Nada desmerecendo a manicure, legal, o trabalho dela, faz bem. Agora tem um negócio de... Não, tem um negócio de silicone. Não, tem uma tal de luva não, uma unha de silicone. Gel de silicone que dura mais tempo. É 80 conto para fazer a unha. Aí tem físico que cobra 80 ainda, 60, cara. Para fazer um atendimento de 1 hora que salva a vida e minha mulher paga mais que 80 para fazer a unha. Tem que acabar com isso. A gente tem que quebrar essa barreira. O Pilates, por exemplo, foi um erro gravíssimo que o Pilates cometeu no Brasil. Porque o Pilates, quando eu abri meu primeiro estúdio lá junto com uma clínica minha, há quase 10 anos, era 250 para fazer 2 vezes por semana. Se você achar hoje, 10 anos depois, tem estúdio que cobra 250, 350, R$400 para fazer 2, 3 vezes por semana. Não aumentou, ficou travado. Aí o que acontece? Você começa a ter briga entre clínicas por preço. Porque você não tem um diferencial, aí a briga do Pilates virou preço. Como tem um em toda esquina, Pilates morreu como negócio. Por isso, porque não sabe precificar. Um baita negócio no começo, baita negócio. Mas o Pilates, o certo, o Helder sempre fala, era para estar uns R$1.000, R$1.100, R$1.200 2, 3 vezes por semana o Pilates hoje. Se tivesse só acompanhada a inflação, só acompanhada a precificação. Só que não, tem estúdio de R$300, R$350, aí o cara vai precisar ter 10 ao mesmo tempo para fazer lucro. Aí cai a qualidade, denigra a imagem do negócio, ninguém melhora nada, o cara faz 2 anos de Pilates, não sente nem o braço mais duro, nem a bunda, nem mobilidade, aí não melhora por isso. Então, precificar é um negócio que a gente precisa também mudar. Isso... Modéstia à parte, aí o nosso grupo ele consegue ser o pioneiro nisso, porque a gente que começou a trabalhar com programa de tratamento, parar de vender sessão avulsa, a gente que tem físio que faz 10 sessões e o paciente paga depois. Você tá louco? Você tá fazendo fisioterapia fiado. Não, vem fazer físio comigo, faz as 10 sessões, a hora que você acabar as 10, né? Você paga. Aí o cara sujeito foi lá e foi a óbito, infelizmente, na 9ª sessão. Puta, mas você vai lá no enterro cobrar viúva? Não dá, cara. Porque você não cobrou antes, aí você fez 10 sessões no cara, trabalhou, aí você não ganhou, o cara sumiu, não te pagou. Que loucura! A avaliação, tudo bem, você não vai cobrar antes, mas o cara fez avaliação. Agora, para fazer o pagamento de um tratamento, o cara tem que pagar adiantado, para você garantir, que senão você está lá sentado esperando ele chegar, aí o cara não vai, não te avisa, esqueceu, foi pro bar. Pô, você não vai cobrar essa sessão? Não, tá aqui, sessão cobrada, bichão, eu tô aqui te esperando. Olha, tem muita coisa conectada aí que a gente come bola e aí é gestão com carreira. É detalhe de negócio. É detalhe de enxergar a profissão como um modelo de negócio. Que as pessoas não entendem, cara. E esse panorama que você passou não é só para essa área de consultório, clínica. No hospital, acontecem os mesmos problemas. Porque o convênio paga do mesmo jeito, por quantidade. Então, quanto mais atender, mais remunerado você é. Mas eu sempre falo nos cursos, cara, que pra gente que é da reabilitação é terrível ganhar por quantidade. Porque eu posso atender 100 pacientes. Se nenhum voltar a andar, se nenhum voltar a trabalhar, ele não voltar a ter a vida que ele tinha antes, não está adiantando de nada. Então, assim, eu tinha que ganhar por qualidade.
que eu estou entregando de qualidade no fim do tratamento. Então, se eu atendesse só 10, mas os 10 voltassem a andar, trabalhar, cuidar da família, pô, eu ia ser muito mais reconhecido pelo paciente, quem está ao entorno dele, pelo sistema, que vai deixar de ter esse cara onerando o sistema, e, consequentemente, eu ia ser valorizado não só por eles, mas eu ia ser valorizado financeiramente com o passar do tempo por isso. Então, a gente tem essa cascata, cara, é no hospital, é no consultório, é no home care. Hoje mandaram no grupo, que eu e o Guto estamos com uma galera, de que a pessoa recusou um home care de R$40. A empresa de home care queria contratar ele por R$40 o atendimento. E aí alguém até falou assim, pô, esse aí é de 40, na minha cidade ofereceram 25. Cara, você imagina sair de casa para fazer um atendimento por 25, R$40? Você consegue imaginar uma situação dessa? E uma coisa que tem que pensar quem atende domicílio, que às vezes o cara até cobra 200, 150, 180, R$300. Só que quem atende domicílio tem que cobrar o dobro, pelo menos. Porque a sua hora, na verdade, são 2. Porque você demora meia hora para ir, ou 3, é meia hora para ir, mais 1 hora lá, mais meia hora para voltar. Você tem que se olhar como uma empresa. O cara que atende home care, ele tem custo também. Ah, não, mas eu só vou na casa do paciente. E a gasolina? Se você está mais na rua, indo para lá e para cá, você está mais exposto a um acidente. Você vai ter que pagar você tem que botar o seguro do teu carro, o IPVA do carro, porque aquilo conta. Você tem que botar nessa conta do teu custo. Pneu, manutenção, aparelho que você tem que levar, chance de assalto, chance de ter uma lesão. Então, a hora que você vê, cara, você está cobrando R$100, R$200 para fazer um atendimento de domicílio, não faz sentido nenhum, cara.